E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a uma série de vídeos que eu vou chamar de Universidade da Cafeteria. Nessa série de vídeos eu vou te ensinar como você abrir a sua cafeteria lucrativa. Meu nome é Sebastian Grau e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quais são os primeiros passos que você precisa dar para poder abrir sua cafeteria. Nessa série de vídeos que a gente começa hoje, a ideia é que o primeiro vídeo eu possa te introduzir nesse mercado de cafés especiais, a gente possa conversar sobre algumas coisas que vão acontecer e como que você pode se preparar da melhor maneira possível nesses primeiros passos, as primeiras atitudes, as primeiras decisões que você vai tomar na hora de abrir a sua cafeteria, beleza? Então, prepara, põe o fone de ouvido, relaxa que essa conversa vai ser um pouco longa. Toda vez que eu entrar com Universidade da Cafeteria, é porque o papo vai longe, beleza? Então vamos lá. Você pensa em abrir uma cafeteria e eu sei que você, quem sabe um dia talvez tenha esse sonho de abrir uma cafeteria. E a primeira coisa que eu gostaria de falar e a primeira coisa que eu gostaria de te mostrar são alguma atitude pequena que pode mudar muita coisa e que pode começar a te levar nesse destino da sua cafeteria. E é uma mudança de atitude, é uma coisa muito simples. Eu, quando vou conversar com uma pessoa, eu primeiro tento conhecer essa pessoa. E assim como você também, sempre primeiro tenta de alguma forma absorver toda a informação que ela pode te entregar e entender como que você pode ajudar, ou como você pode interagir, ou qual que é a melhor maneira de interagir com essa pessoa. E tudo isso depende de como eu me comunico com as pessoas. E uma mudança muito simples que eu vejo são dois tipos de pessoas, que podem ser a mesma pessoa que tomou uma atitude. Muitas pessoas vêm conversar comigo e falam: Sebastian, eu penso em quem sabe um dia talvez abrir uma cafeteria. Quando essa pessoa fala assim para mim, eu tenho uma atitude X com essa pessoa, eu tenho uma forma de lidar com essa pessoa de uma maneira diferente. Porque eu sei que ela está pensando em quem sabe um dia talvez abrir cafeteria. Então eu não vou dar muita informação, ou eu não vou criar muitas oportunidades, ou eu não vou chegar dela de uma maneira muito incisiva, porque eu não quero pressionar ninguém. Eu quero que a pessoa tome atitude por conta própria. Agora, se eu converso com uma pessoa e ela me fala que ela está num processo de abertura de uma cafeteria, veja bem, se essa pessoa me diz que ela está num processo de abertura da sua cafeteria, e quando a gente fala estar num processo de abertura, não quer dizer que você vai abrir daqui a 1 mês, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 3, 4, 5 meses. Isso quer dizer que você está tomando atitudes e caminhando em direção à abertura da sua cafeteria. E quando eu escuto esse tipo de comunicado, ou quando eu entendo que a pessoa tem esse posicionamento, a minha maneira de conversar muda. Porque eu procuro achar formas e maneiras de que eu posso encurtar esse caminho com essa pessoa, ou mostrar alguma oportunidade, ou ter conversas que levem a algum resultado para essa pessoa. Percebam que essa pequena mudança de atitude de quem sabe um dia talvez vou abrir uma cafeteria estou no processo de abertura de cafeteria, muda a maneira como as pessoas lidam com você. E eu quero que você perceba isso e considere isso nas próximas conversas. Por quê? Quando você sai de quem sabe um dia talvez vou abrir uma cafeteria estou no processo de abertura da minha cafeteria, se a pessoa com quem você está conversando, pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa, entende que você está num processo, ela tenta de alguma forma puxar na memória dela como ela pode te ajudar, ou como ela pode entrar também no seu universo de alguma forma, e nessas conversas que criam muitas oportunidades. Então, quando você muda uma pequena palavra ou uma pequena forma de se expressar, você passa a ter abertura ou passa a ser aberto a novas oportunidades. Oportunidades que podem facilitar a tua vida na abertura da sua cafeteria. Então, quando você decide, e pode parecer um negócio de coaching, um negócio meio de espiritual, mas eu estou falando muito mais prático. Eu estou dando um exemplo prático meu de como eu lido com as pessoas. E eu garanto que a maioria das pessoas também lidam dessa mesma forma. Quando eu entendo que a pessoa está num processo de abertura de cafeteria, eu sei que tipo de conversa que pode adicionar algum conteúdo para essa pessoa. Agora, quando ela ainda não tomou essa decisão, a maneira com que eu falo com essa pessoa muda. É outra maneira diferente. Então, se você, como primeiro ato, como primeira decisão da sua vida, entende que você precisa mudar a maneira como você se apresenta para as pessoas, nem que você seja, tudo bem se você é engenheiro, advogado, manicure, se você é garçom, não tem problema.
Se você está no processo de abertura da sua cafeteria, você está num processo. Não quer dizer que você pode demorar 1 mês, 3 meses, 6 meses, 2 anos, mas você está num processo de aprendizado constante. E quando você comunica isso, você abre para oportunidades muito boas, para oportunidades que você só vai ver se você comunicar que você está num processo de abertura da sua cafeteria. Então, esse é o primeiro passo que você tem que dar para abrir sua cafeteria. É tomar a decisão, que não quer dizer que você tem que colocar uma data fixa, que seja daqui a 1, 2, 3, 6, 8 meses, mas você sabe que você está caminhando em direção à abertura da sua cafeteria. Isso vai te ajudar muito a atrair novas oportunidades e a ter conversas diferentes com as pessoas. E você vai perceber como as pessoas vão te lidar de uma forma diferente e você vai atrair pessoas que pensam de uma forma que vão poder te ajudar, ou vão poder adicionar conhecimento nessa sua busca. Tá? Então, essa é o primeiro item que eu coloco como tiquezinho quando você está pensando em abrir sua cafeteria, é tomar a decisão. Depois de ter tomado a decisão, uma coisa que é muito fácil e muito simples de fazer é você mudar a visão. Muda a sua visão. Agora que você já comunica que você está num processo de abertura de cafeteria, começa a tentar exercitar, ter uma visão mais analítica nos lugares que você frequenta, desculpa. E eu sei que você frequenta várias cafeterias, eu sei que você vai em vários lugares, eu sei que quando você chega num lugar que você nunca foi, uma cidade que você nunca foi, a primeira coisa que você faz é ir no Google e procurar cafeterias perto e ir nessas cafeterias. Só que eu quero que você mude o olhar para essas cafeterias, de cliente para pessoa que está no processo de abertura de uma cafeteria. Quando você entra numa cafeteria e você muda esse olhar, você está absorvendo sempre informações novas. Você está entendendo várias coisas. O que está acontecendo nessa cafeteria? Que tipo de atitude essas pessoas estão tomando? Como é o fluxo de trabalho dessa cafeteria? Como é o cardápio dessa cafeteria? Tirar foto do cardápio da cafeteria. Entender quantos metros quadrados tem essa cafeteria. Entender quantos funcionários tem nessa cafeteria. Entender como funciona essa cafeteria. Essa é uma visão que hoje para você pode parecer nova ou pode parecer cansativa, mas ela vira automático. Eu garanto para você que depois de 7 cafeterias que você visitar, a 8ª você já vai fazer essa visão analítica automática e cada vez mais você vai adicionar informações e sacadas no seu pensamento. Então, mudar essa visão de mercado, mudar essa visão de estar dentro das cafeterias e olhar de outra forma é um exercício que você já pode fazer, você já pode pensar. E quais são as coisas que eu gosto muito de analisar numa cafeteria? Primeiro, cardápio. Qual é o cardápio que ele está servindo? Segundo, coisas que são interessantes de você perceber. O que nessa cafeteria é feito no local e o que é terceirizado. É uma informação importante que você pode absorver ou perguntar. Quantos funcionários ele tem? Qual é o tamanho dessa cafeteria? E qual é a proposta dessa cafeteria? Qual é a identidade por trás dessa cafeteria? Qual é o DNA por trás dessa cafeteria? Você consegue ver o dono, você consegue imaginar o dono dessa cafeteria? Você consegue imaginar como é o dono dessa cafeteria? Como é a pessoa que está por trás dessa cafeteria? Porque você, quando for abrir a sua cafeteria, um terceiro passo que é muito importante você saber e você entender é o que você quer fazer e como você quer fazer. O que você quer servir e como você quer servir. O que a sua empresa vai ser e como essa empresa vai ser. Eu gostaria que você desse uma pesquisada agora no YouTube, não precisa ser agora, terminando esse vídeo aqui que a gente vai conversar, sobre um tema que chama Golden Circle, de círculo dourado. Tá? Você coloca no YouTube Golden Circle, tem um livro também do Simon Sinek, que é muito bom, que é o como, o que e por quê. Quero que você... Cara, é um vídeo super simples, é um vídeo de não chega nem a 20 minutos que está no YouTube, e você vai entender sobre como você quer fazer, por que você quer fazer. Quando você tiver isso bem claro, o que você quer fazer, como que você quer que as pessoas vejam a sua empresa, como que você quer que as pessoas entendam a sua empresa e que ela seja um reflexo de você, não um reflexo de outra pessoa. Como que você gostaria de apresentar o cardápio que você se propõe a apresentar para essas pessoas? Que tipo de pessoas que você gostaria que frequentassem a sua cafeteria? Tudo isso que a gente está conversando agora são exercícios simples,
que não demandam investimento. Esse vídeo, até o final, a gente não vai investir dinheiro nesse projeto. Os primeiros passos para abrir a sua cafeteria não requerem investimento. Ele requer sim um exercício interno. E pode parecer besteira agora, ou pode parecer papo de coaching, mas eu te garanto, eu posso te falar com certeza, que quando a gente deixa isso muito claro, facilita muito as nossas decisões daqui para frente. Tanto a decisão que você está tomando agora, quanto a decisão que você vai tomar daqui a 4 anos, quando você for mudar o cardápio, fazer uma reforma, abrir uma segunda unidade. Para você tomar todas essas decisões, você precisa ter em conta muito bem qual é a sua proposta, e se você segue a sua proposta, o seu DNA e o seu propósito. Então a cafeteria ela pode ter um propósito, ela pode ter uma proposta, ela pode ter um DNA. Porque o café, ele nos dá essa vantagem de você poder pegar um produto que se vende sozinho, que é o café, e poder colocar a sua identidade como pessoa, o seu DNA, o seu propósito e a sua proposta. Você não está abrindo um restaurante italiano que precisa ser italiano. Você não está abrindo uma pizzaria napolitana, você não está abrindo uma sorveteria italiana, você não está abrindo um sushi japonês, você não está abrindo enfim, você está abrindo uma cafeteria. E o café, ele é um produto que se vende sozinho e ele te dá o direito e te dá o luxo de você poder criar uma proposta sua, com a sua identidade, com o seu DNA e englobar o café nisso e trabalhar como produto café. Então, numa cafeteria, o café, ele é o produto que a gente vai vender. Mas o que envolve o café é o que vai conquistar as pessoas. Você não vai dizer para mim, Sebastião, eu vou abrir uma cafeteria, o meu diferencial vai ser qualidade no produto, atendimento e preço justo. Isso é o mínimo. Isso nunca vai ser diferencial. Qualidade, preço justo e atendimento é o mínimo que eu espero de uma empresa. Então, partindo do princípio que isso não é diferencial e que você vai vender um café, que é um produto que várias pessoas vendem, qual é o seu diferencial? E eu vou te falar, você não precisa me responder. O seu diferencial é o seu DNA, a sua proposta e o seu propósito por trás da empresa. E é isso que vai conectar com pessoas. A gente se conecta, pessoas se conectam com pessoas, com propostas, com propósitos e com um DNA. A gente não se conecta com quem está em cima do muro. Por isso que quando eu falo que você precisa ter um propósito, você precisa decidir esse propósito com muita força. Para garantir que todas as atitudes que você tomar daqui para frente vai ser com base nesse propósito. De novo, pode parecer papo de coaching, mas isso vai esclarecer muito e vai fazer com que a tua empresa conecte com mais pessoas. Logo, você vai ter mais clientes, logo você vai ter mais força. Logo, você vai entender por que você tem força e por que a empresa do Joãozinho não tem força. Porque por trás da sua empresa existe um propósito muito claro. E ele transparece a pessoa que você é. Então, eu sei que você tem uma ideia muito boa e que você quer colocar essa ideia em prática. E eu sei também que você está cheio de medo, porque você não sabe que essa sua ideia vai dar certo. E quando a pessoa tem uma ideia, tem um propósito de abrir cafeteria e tem medo, tem pessoas que tendem a ir pelo lado mais seguro, que é o quê? Eu vou pegar o que já funciona e vou trazer para a minha realidade, vou trazer para mim e vou copiar. E eu não estou dizendo que copiar é ruim. Copiar é bom. O My Coffee, minha cafeteria, eu não estava caminhando na praia e de repente me veio a ideia do My Coffee tintim por tintim. O My Coffee é uma junção de várias ideias que eu copiei, de várias referências que eu peguei, de vários lugares que eu fui. Só que eu trouxe ela para a minha realidade, para o meu DNA, para a minha proposta e para o lugar que eu estou. Copiar uma empresa é muito perigoso, porque a gente está vendo só o resultado. E você nunca vai saber quais foram os caminhos que aquele empresário trilhou para chegar até aquele resultado. E quando você copia só o resultado, fica muito confusa a sua empresa. Porque os próximos passos que você vai ter que dar, que é só por você não vai ter clareza do que fazer. Porque você não sabe por que você chegou até ali e como que você fez para chegar até ali. Agora, se você tiver um propósito, se você tiver muito claro o seu Golden Circle e tiver muito claro o que você quer fazer, todas as suas ações que você vai tomar, vão ter embasamento. A sua voz vai ser muito mais clara, o seu tom vai ser muito mais claro, o seu posicionamento vai ser muito mais específico e você vai se conectar com mais pessoas. Sem contar que quando a gente copia de alguém,
No começo pode ser bom. No começo é bacana, vamos colocar uma empresa grande. Se a gente fizesse uma cópia do Starbucks. Pô, é legal, você vai numa cafeteria, de repente vem clientes na sua cafeteria e fala, pô, Sebastião, sua cafeteria é igual ao Starbucks, é estilo Starbucks. Você fala, pô, legal, minha cafeteria é estilo Starbucks. Porque você estava inseguro. E agora você está seguro, porque estão falando que a sua cafeteria é estilo uma cafeteria que já tem muito tempo de mercado. Estou dando um exemplo só, tá? Só que com o tempo, e eu vou te falar isso por experiência de aluno, experiência própria também, com o tempo isso começa a incomodar. Com o tempo você vai perceber que quando você sai para trabalhar, você precisa se vestir de outra pessoa, de outra proposta, de outro propósito. E as decisões que você tem que tomar são com base naquele propósito, naquela proposta, naquela empresa. Olha, naquela empresa, que parece ser sua, mas ela não foi embasada ela não foi feita com base no que você quer fazer. Ela foi feita com base no que outra pessoa queria fazer. E isso desgasta ao longo do tempo. Então, se todo dia você tiver que se vestir de outra empresa para ir trabalhar, tende a ser muito mais desgastante, a ser muito mais cansativo você estar nessa empresa. Mas, e aí quando você está muito cansado, qualquer desculpa é motivo para desanimar. Qualquer coisa que acontece, você já não resolve da mesma forma. Agora, se você abre uma cafeteria com muita clareza sobre o seu propósito, sobre a sua proposta, do que você quer mostrar para o seu público, não existe problema no mundo que vai te derrubar. A não ser que seja muito grave. Mas um problema que você gastaria 80% do seu esforço num dia normal, se fosse uma cópia, você vai gastar 10% do seu esforço, se for com base no seu DNA. Porque você vai ter muito claro o que você vai fazer e por que você vai fazer aquilo, com base na sua proposta. Por isso que a cópia ela é tão perigosa. Cópia e inspiração são coisas diferentes. Se inspirar, tudo bem. Agora, copiar é perigoso. Por N motivos, e esse é um dos motivos. Tá? Então, eu sei que você está pensando em abrir uma cafeteria e eu sei que a gente está conversando sobre os primeiros passos. E o que eu estou te falando agora é por onde não caminhar também. O caminho da cópia é um caminho perigoso. Ele pode ser bom num primeiro momento, mas depois ele desgasta com mais força. Ele desgasta mais ao longo do tempo. Porque quando você está com 3 meses de cafeteria aberta, é legal você ser comparado. Mas depois que você já está 2 anos, 1 ano com a cafeteria aberta, você não quer mais ser comparado com ninguém. E aí nessa hora você se sente perdido. Aí nessa hora você quer refazer suas coisas, você quer refazer seu cardápio, você quer refazer sua proposta, você quer mudar tudo. E aí o que você poderia ter feito no começo, você vai fazer agora. Depois de 1 ano de cafeteria aberta, porque agora você se sente bem dentro de uma cafeteria. Por isso que entre cópia e inspiração, eu sempre procuro a inspiração. A inspiração ela vai te dar muito mais tranquilidade no seu negócio. Eu posso dizer, cara, a cafeteria ele é um negócio que pode sim trazer a sua identidade, independente de qual seja, junto no seu negócio e que te dê muito mais ânimo para você trabalhar todos os dias. Porque a sua identidade vai atrair pessoas que se conectam com você. E você vai passar mais tempo com os seus clientes do que com a sua família. Você vai passar mais tempo com os seus clientes do que com a sua família. Logo, é justo que você passe o dia inteiro com pessoas que te façam bem. E eu não estou dizendo para você se fechar numa bolha de pessoas que só pensam igual a você. Não. Eu estou te dizendo que quando você coloca a sua identidade num negócio, você tende a atrair pessoas que se conectam com a sua ideia e que deixam o seu trabalho muito mais fácil e que te dão ideias que caminham no mesmo sentido do seu propósito. Quer ver um exemplo? Se você tem uma cafeteria que é uma cópia, qualquer cafeteria qualquer, e a sua identidade é apresentar café especial, é viagem, é experiência, só que você abre uma cafeteria que é uma cópia, que vende muito shake. E aí daqui a pouco você se vê cheio de criança. Que tipo de conselho, que tipo de relação essas crianças de 12 anos de idade vão te trazer? Que tipo de ideias elas vão te dar? Elas vão te dar ideias. Isso falando numa comunicação, elas vão comunicar com você ideias que te levam para algo agradável para você ou que te levam para o comércio ou para venda, apenas para venda. Se você vê que você está atendendo muita criança e você não tem clareza no que você quer fazer, você continua atendendo essas crianças,
Se você é uma pessoa que você não se dá bem com crianças, ou não se sente bem com crianças, tudo bem? Vai ser um ambiente agradável para você estar o dia inteiro? Não. Mas se você não prestar atenção no que eu estou falando agora, futuramente você vai falar, putz, beleza, tem um monte de criança, eu vou trabalhar em prol dessas crianças aqui, e vou colocar mais milkshake, e vou vender salgadinho Cheetos, e vou colocar pacotinho de bolacha para vender também. E aí quando você vê, você não quer mais nem passar na frente da sua própria cafeteria. Porque ela não é mais você. Ela é uma empresa que não transmite mais as suas ideias. Mas agora, se você tem claro essa parte de propósito e DNA, você começa a pensar, beleza, essas crianças estão aqui, mas não é para elas que eu vou criar o meu cardápio. Eu vou criar meu cardápio para outro tipo de pessoas. Que são as pessoas que gostam de provar café, de ter uma nova experiência. Porque essas pessoas, quando elas começarem a frequentar minha cafeteria, o que elas vão me adicionar de conhecimento, de opiniões, de dicas, de conversas, vai me levar a uma evolução na minha empresa, da minha forma. Porque eu estou atraindo pessoas que se conectam com a minha identidade, cada vez mais. E cada vez mais você vai se conectar com essas pessoas. E quando eu falo que conectar, também abdicar, por exemplo, se você tiver que deixar de vender milkshake, porque essas crianças estão atrapalhando uma leitura de um livro do seu cliente ideal ou do seu cliente que se conecta à sua identidade, você vai ter que tomar essa atitude de deixar de vender milkshake, por exemplo. E aí você está deixando de faturar por causa do seu propósito. E pode parecer que no curto prazo ele é doloroso, porque ele realmente é. Mas no longo prazo, você vai formar uma legião de consumidores, de clientes, que vão sempre somar e vão te entusiasmar e vão fazer com que você tome atitudes mais fáceis. Então, quando você toma uma atitude com base nos seus clientes, na sua proposta, no seu DNA, a atitude e a decisão ela fica muito mais clara, muito mais legítima e muito mais fácil. Por isso a importância e o cuidado, a importância do DNA, da proposta e do propósito e o cuidado na cópia. Então importância e cuidado. Nada é regra, desde que você saiba o que você está fazendo. Copiar tudo bem, desde que você saiba onde você está pisando e o que você está fazendo. Isso são os primeiros passos, é consciência sobre as coisas. Então o que a gente está conversando aqui é sobre o que eu quero te deixar consciente quando você for abrir essa cafeteria. Tá bom? Depois que você já pensou na sua proposta, no seu propósito, o que você quer fazer, como que você quer fazer, uma segunda coisa eu quero que você faça, uma terceira coisa eu quero que você faça também, e aí a gente começa a ter uma atitude um pouco mais incisiva nessa abertura de cafeteria, porque daí não é mais você com você mesmo, com a sua experiência no seu quarto, já envolve uma segunda empresa, uma segunda pessoa, já envolve uma atividade sua que você vai ter que dedicar pelo menos uma tarde para poder fazer isso para a sua cafeteria, que daí pode ser que te empolgue um pouco mais. Eu preciso que você saiba com muita clareza quais são as suas obrigações como cafeteria. Antes de começar a pensar em qualquer coisa, pense nas suas obrigações. Você já sabe o que você quer fazer, você já sabe como que você quer fazer, você já sabe o que você quer mostrar, como que você vai colocar essa marca no mundo. Mas agora eu preciso que antes de qualquer coisa, você tenha muito claro as suas obrigações. Você vai na vigilância sanitária para entender o que uma cafeteria precisa para funcionar no seu bairro. Você vai num contador para entender o que eu preciso para abrir um CNPJ. E aqui provavelmente no meu Instagram, no meu YouTube, a gente vai falar sobre isso. Mas é importante que você tome essa atitude. E depois você vai no bombeiro para entender o que um bombeiro precisa para poder dar o alvará para você começar a funcionar. É saber quais são as suas obrigações. Essa vai ser uma atitude que vai te dar um pouco de ansiedade, porque ela envolve você discutir com uma terceira pessoa sobre um projeto seu. Não discutir, mas comunicar. Isso é muito forte. Você vai comunicar que você tem interesse. Que a pessoa vai te dizer o que você precisa fazer para poder executar esse interesse. Por que eu peço para fazer isso agora? Mesmo que tenha muita coisa para fazer. Porque isso vai te dar um incômodo no teu peito. Vai te dar um negócio puxa, eu vou falar com alguém sobre a minha cafeteria. E você nem conhece aquela pessoa. Mas a partir daquela conversa, você já vai ter outro sentimento sobre a sua cafeteria. E aí o que vai te ajudar, além dessa conversa que vai te dar nossa, eu preciso fazer isso, isso e isso. A minha cafeteria precisa ter um banheiro com acessibilidade, beleza, você já começa a pensar nas suas obrigações.
E eu quero que você junte isso aqui, essa sensação, com a criação de uma marca sua. E talvez você já tenha criado, mas se você não criou ainda, essa é a hora. Por quê? Você vai ser duas pessoas. E eu sei disso porque eu vejo um exemplo muito claro com os meus alunos quando a gente discute sobre o projeto antes de criar uma marca e depois de criar uma marca. A gente muda a nossa atitude com o nosso negócio. E eu não estou falando para você criar, contratar um designer, nem tudo isso. Você pode ir no site de construção de marca e eu sei que você já tem uma ideia de nome, eu sei que você já tem uma ideia de cores, de proposta, de tons, de linhas. Então eu quero que você crie uma marca. Você pode ir no wix.com, você pode ir no Canva, você pode ir bota gerador de logotipo no Google e coloca o teu nome lá, o nome da tua cafeteria que você criou, que você vai criar. Lógico que depois existe um processo de registro e tudo mais, que é um processo que você vai ter que passar. Mas nesse caso agora, a função de você criar essa marca, ela é para te dar um outro gás no seu projeto. Porque quando você trabalha por uma marca que é sua, o que eu precisaria, por exemplo, te pedir 3 vezes para fazer, se eu te pedir uma, você já vai executar, porque é em prol de uma marca. E é muito mais forte você trabalhar por uma marca do que você trabalhar por uma ideia, principalmente se essa marca for sua. Então, o fato de você criar essa marca agora, ele vai te dar mais energia para os próximos passos. E aí a gente entra para os próximos passos. Você já tem uma marca, você já sabe a sua obrigação mais ou menos, você já sabe como que é a sua proposta, você sabe como que é o seu propósito. Eu quero abrir uma cafeteria voltada para o público vegano. Eu quero abrir uma cafeteria voltada para escalada. Eu adoro escalada, eu quero abrir uma cafeteria voltada para escalada. E aí, quando você já tem isso muito claro, você tem o seu cliente muito claro. Se eu abro uma cafeteria voltada para o montanhismo, eu sei que tipo de cliente eu vou receber. Se eu abro uma cafeteria voltada para o ciclismo, eu sei que tipo de cliente eu vou ter. Se eu abro uma cafeteria voltada para festa junina, eu sei que tipo de cliente. Então você já sabe mais ou menos que tipo de cliente você vai ter. Olha só. E aí, com base nessa informação que você já sabe mais ou menos, eu quero que você pense o que você vai servir para essa galera. O que essa galera gostaria de comer nesse local que ainda não existe. E aí eu sei que você está cheio de ideias de serviço. Você sei que você tem muitas ideias. De pratos, de comidas, de doce, de salgado, de folhado, de croissant, de pão na chapa, de waffle, de donuts, de pretzels, de pão chocolate, eu sei disso. Mas eu quero que você escolha as melhores. E aí você vai colocar no papel. E a gente vai chamar isso de cardápio. O cardápio, ele é a espinha dorsal do seu negócio. É com base no que você quer servir que você vai montar a sua estrutura. Por isso que o cardápio ele é tão importante no negócio. E por isso que eu quero que você faça ele agora. Eu quero que você pegue todas as ideias que você teve de cardápio, do que servir, e coloque num papel. E aí, do lado de cada item do seu cardápio, eu quero que você coloque assim: indispensável na minha cafeteria. Os itens que você faz questão de que tenha. Por exemplo, nas minhas cafeterias, o que é indispensável? Expresso, cappuccino, café filtrado. Isso é indispensável. E agora eu quero que você, no seu cardápio, coloque o que é indispensável. Ó, eu faço questão de ter expresso, eu faço questão de ter filtrado, eu faço questão de ter pão na chapa na manteiga, eu faço questão de ter waffle. E aí você vai colocar o que é indispensável e depois você vai marcar o que é indispensável. Que você fala, cara, croissant, eu adoro croissant. Mas se não der para colocar, tudo bem. Não é um problema para mim. Isso você vai usar no futuro, é importante você fazer. Colocar o que é dispensável, o que é indispensável e o que é dispensável, tá? O que é indispensável? De novo, expresso é indispensável. Puta, pra mim, pão na chapa na manteiga é indispensável. Beleza, coloca indispensável. Depois você vai colocar o que é dispensável. Que tipo assim, cara, adoro croissant, mas tudo bem se não tiver. Quando você tiver essa lista de coisas que você quer servir, você tem que pegar item por item de cada coisa
e imaginar como é o serviço de cada item. Mas, Sebastião, eu não faço a menor ideia de como é que eu vou fazer um pão na chapa na manteiga. Mais ou menos você tem uma ideia sim. Sebastião, eu quero muito servir um pretzel, mas eu não faço a menor ideia de como fazer um pretzel. Se você não faz a menor ideia como fazer, de duas uma, ou você vai procurar isso na internet de como se faz, porque você quer servir, ou você vai procurar alguém que faça. Né? Então você começa a organizar o cardápio. Por que eu quero que você organize o cardápio? Porque o cardápio ele vai ser a espinha dorsal do seu negócio. Então quando você começa a organizar, você começa a colocar expresso, é indispensável. O que eu preciso para fazer um expresso? Aí você vai fazer colunas. E isso é a organização da cafeteria. Olha, aqui você vê que a gente parte de algo muito filosófico para colunas e Excel num piscar de olhos, né? Então agora a gente está fazendo colunas e Excel já. Você vai colocar expresso, aí você vai fazer colunas. Primeira coluna, insumo. Segunda coluna, eletrodoméstico. Terceira coluna, utensílio. Quarta coluna, estrutura. Então, por exemplo, expresso. Insumo. Qual que é o insumo do expresso? Café, em grão. Eletrodoméstico de um expresso. Máquina de café, moinho. Utensílios de um expresso. Aí você fala, Sebastião, eu não sei os utensílios. Você vai numa cafeteria e você vai perceber quais são os utensílios que um barista usa para um expresso, para extrair um expresso. Ou coloca extração de expresso no YouTube. Gente, o Google está aí. Você vai ver, cara, utensílio, um tamper, uma toalhinha ou um pincelzinho para limpar o porta-filtro, uma gaveta bate-borra. Beleza, esses são os utensílios. Estrutura. Cara, ele está numa bancada. Beleza, uma bancada. O que precisa dessa bancada? Cara, a máquina de café precisa de água e de esgoto. Uma bancada com água e de esgoto. Água e esgoto. Estrutura. Qual é o tamanho dessa bancada? Putz, pelo que eu vejo mais ou menos o pessoal usar, 60 centímetros, 70 centímetros, parece que bacana. Não faço ideia. Putz, então vou botar na internet qual é o tamanho de uma máquina de café expresso? De 2 grupos. Eu já estou te aconselhando, tá? Procure máquina de 2 grupos. Uma máquina de 2 grupos ela tem 80 por 55. Então eu vou botar 70 centímetros de largura por 80 para a máquina, mais 30 para o moinho, dá 1,10. Você já tem uma estruturinha aí. E olha que a gente está falando só do expresso. Eu nunca falei para você que ia ser fácil, mas para fazer bem feito você precisa de detalhes. Porque o que você está pensando comigo aqui agora, você não vai precisar pensar quando você for inaugurar, quando já estiver tudo pronto. Então você vai pegar item por item desse seu cardápio que você anotou e vai preencher essas colunas, imaginando cada item do cardápio sendo feito. E a construção de cardápio, lógico, ela envolve várias coisas. Não é só isso, ela envolve várias coisas. Mas esse é um primeiro ponto que você vai fazer antes da gente voltar para o cardápio. A gente está falando dos primeiros passos. Porque quando você terminar, primeiro que você vai ter itens que você vai riscar do seu cardápio. Que você vai pensar, putz, pretzel, fritos, eu preciso de uma fritadeira. Eu quero trabalhar com uma fritadeira na minha cozinha? Não sei. Aí você vai colocar um risco amarelo para pensar se vai ter ou não. Mas eu tenho um amigo meu que faz pretzel. Beleza, você coloca pretzel. E aí outra coisa que eu quero que você imagine também, como que você vai servir cada item do seu cardápio. Porque daí você vai começar a pensar no seu fluxo de trabalho. E aí quando eu falo utensílio, é utensílio de serviço. Putz, xícara, pires, mexedor, prato para misto quente, prato para pão na chapa. Tudo isso é um projeto imaginativo. Se vocês quiserem exercitar essa questão de como fazer isso, assistam um filme que chama Fome de Poder, do McDonald's, a história dos irmãos que fundaram o McDonald's e tudo mais. Eles fazem um risco na parede, no chão, de como é o fluxo de trabalho do produto deles. Então o que eu estou falando para vocês é uma coisa que já se faz há mais de 100 anos. De imaginar o fluxo de trabalho, de visualizar essas coisas. Então é importante vocês fazerem isso, como passo a passo da abertura de cafeteria. Vocês viram que a gente ainda nem falou de ponto, né? Porque antes de você procurar um ponto, você precisa ter muito claro essas coisas. Você precisa ter muito claro
o que você vai fazer, como você vai fazer. Porque quando você entrar num ponto, para analisar aquele ponto, antes de você se apaixonar pelo ponto, eu preciso que você analise o ponto de uma forma fria. Para não acontecer o que acontece muito e muitos erros que eu vejo, é porque a pessoa primeiro se apaixona pelo ponto e depois ela vai ver se aquele ponto é certo para ela. Você que está aqui nesse vídeo, você vai primeiro analisar aquele ponto para depois se apaixonar por ele ou não. Quando você analisar o ponto, você vai falar, beleza, esse ponto parece que serve para o meu fluxo de trabalho, parece que serve para o que eu quero fazer, parece que é bacana, parece que o meu público tem acesso a esse ponto. E, cara, quando você for procurar ponto, você não precisa necessariamente procurar um ponto no centro da cidade. O ponto, ele pode ser um pouco mais afastado. A gente vive numa sociedade hoje em dia que as pessoas se locomovem. E cafeteria não é sobre você passar numa placa e ver escrito café luminoso e entrar para tomar um café. Não, a gente conquista o pessoal no celular. Eu estou sendo bem específico, a gente conquista o pessoal no celular. É olhando o Instagram, é olhando o amigo que postou. Então você não precisa analisar um ponto com base em que local ele está. Agora você tem que saber, quanto mais longe você está do centro, ou dos bairros, ou de algum bairro movimentado, mais você vai ter que voltar energia para poder compensar esse deslocamento do teu público até o teu local. Porque se for um deslocamento fácil, um deslocamento rápido, ok, é um deslocamento fácil, eu vou tomar um café e um que tiver lá para comer, tá tudo bem, rapidinho eu vou embora. Agora, se for um deslocamento longe, para ele conhecer o teu espaço, esse público, essa galera vai ficar mais tempo, vai consumir mais, vai querer te conhecer mais, porque ela vai dispor de um tempo para conhecer o seu local. Por quê? Porque ela decidiu, com base no que ela viu no celular, e eu estou sendo específico, o que ela viu no celular, que ela vai tirar um tempo da vida dela para ir até a sua cafeteria. E aí, essa oportunidade é que a gente consegue um público com um ticket médio alto. Porque essa galera tende a gastar mais do que a galera que está passando para ir numa consulta, por exemplo, e fala, putz, um café, vou parar para tomar um café, vou aproveitar. Olha como está a cabeça dessa pessoa. Estou indo num consultório, vou aproveitar para tomar um café. Ela para, o que ela quer? Agilidade, preço e praticidade. Porque ela está indo no consultório. Agora, se a pessoa decide ir até a tua cafeteria para te conhecer, ela tem muito mais probabilidade de ter tempo e de disponibilidade para conhecer o que você tem para oferecer. A ficar mais, a pegar um misto quente feito na hora, a poder conhecer o teu cardápio, a conhecer a sua proposta. Então, ter lugar para estacionar e ser fácil de chegar, eu vejo como uma vantagem muito maior do que estar no centro da cidade. Eu vejo como uma vantagem muito maior do que estar no centro da cidade. Porque você tem um potencial de consumidores muito mais bacana. E você vai pegar gente autônoma, que tem horário livre no meio da tarde, que pode sair, dar uma volta. Você não está pegando a galera que está com muita pressa. Essa galera que está com pressa, ela quer agilidade. E se for o seu público, tudo bem. Se for a sua proposta, tudo bem. Agora, se não for a tua proposta, por que você vai abrir uma cafeteria no centro com a galera que está com pressa, sendo que a sua proposta é educar as pessoas do café especial? Você precisa do tempo dessas pessoas. Então, você precisa que a decisão de ir na sua cafeteria seja tomada antes, para ela poder dispor de algum tempo para ir no seu local. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de brainstorming que a gente está tendo aqui, de conversas de ideias, de como você pode e não pode fazer, e esse caminho que a gente conversou até aqui, ele vai te guiar de uma forma muito mais leve para a sua cafeteria. De novo, eu não estou dizendo para você colocar uma deadline em uma data X, que naquela data X você vai ver sua cafeteria. Não, eu quero que você comece a mudar só a maneira como você pensa o seu projeto. Você respeite o seu projeto, não deixa ele sempre de lado, né? Não joga ele de escanteio sempre. Coloca ele presente nas suas conversas, coloca ele presente nos lugares que você vai, coloca ele presente no teu dia a dia, que devagar, de uma maneira muito suave, mais sutil do que você pensa, você vai caminhar em direção à abertura da sua cafeteria.
Não precisa ficar com medo, nem ficar apavorado, não. A ideia de você estar aqui nesse vídeo agora e me escutando por mais de meia hora é justamente você ter a oportunidade de pensar com calma o seu projeto, de pensar com tranquilidade, de pensar item por item, etapa por etapa, da melhor maneira possível. Eu já ajudei algumas pessoas a abrir cafeteria. E eu sei como é a melhor maneira de fazer. E eu sei como. Já ajudei pessoas que não pensaram dessa forma. E assim, é o tipo de pessoa que um dia antes da inauguração a gente está correndo igual uns loucos para comprar, sei lá, espremedor de laranja, tábua de cortar carnes, coisas besteiras que podia, se você tivesse imaginado de uma maneira muito clara o processo antes, você não teria estar correndo agora. Mas tem gente que move, que essa adrenalina parece que move essas pessoas. Mas se você é do tipo de pessoa que gosta de planejar com calma, se dê esse luxo de planejar com calma. Por quê? Quando você assinar o contrato do ponto, aí fala qual que é o limite do planejamento com calma para o planejamento mais sistemático, né? Que a gente começa a falar, beleza, daqui para frente a gente precisa começar a fazer as coisas de uma maneira mais incisiva. É quando você assinar o contrato de aluguel. Porque a partir do momento que você assinou o contrato de aluguel, todo dia você perde dinheiro. Mesmo que seja bonificado, todo dia você perde dinheiro. Mas se você quiser comprar uma máquina, comprar isso e guardando na sua casa e pensando, tudo bem. Você pode fazer com calma. A partir do momento que você assinar o contrato de aluguel, aí o negócio começa a pegar. Mas até chegar lá, eu quero te dizer que a gente tem bastante coisa para conversar e não tem pressa. Tá tudo bem. Então, o tempo ele é tranquilo, diferente para todas as pessoas. Tá? Então eu queria que você aproveitasse esse vídeo, porque esse vídeo está bem antes do contrato de aluguel. Então esse vídeo é para você poder pensar com calma esse projeto, levar em consideração o que a gente conversou e a gente se encontra no próximo vídeo da Universidade da Cafeteria, onde eu te ensino como abrir a sua cafeteria lucrativa.